Imagina se existisse um colapso social que já vem durando uma semana. Normalmente, em 3 dias já seria o suficiente para um colapso total. Literalmente, não tem muito o que fazer. No terceiro dia, em 72 horas, as pessoas normalmente já perceberiam que alguma coisa não está errada e já iria tudo pro saco. Mas uma semana é absurdo, eu não quero nem imaginar. E seria até interessante você fazer esse exercício de mentalizar o que aconteceria em uma semana se nada, completamente nada, funcionasse. Todo tipo de serviço e atendimento que você conhece hoje da sociedade, da cidade atual, parasse e colapsasse já há mais de uma semana. Em algum momento você já parou para pensar nisso, já mentalizou, já raciocinou como é que seria? Eu acho que provavelmente não. Porque a gente está acostumado a usar a lei na cidade e tudo mais, com tudo funcionando, e a gente realmente nunca para pensar nesse tipo de coisa. Nós não temos a total realidade de alguns países que estão em guerra. A gente não consegue compreender o que é que aquelas pessoas estão passando e o que elas estão vivendo. E sim, em alguns casos acontece delas terem que se evadir e se proteger em alguns locais para sobreviver, simplesmente por isso. Já há mais de uma semana de conflito e assim se segue. E como a gente está no Brasil, a gente meio que não vive tanto essa realidade. E hoje meio que as coisas estão mudando um pouco, né? Aí, enfim, não quero adentrar no tema. Mas pense, se você precisasse se proteger depois de uma semana de colapso social, onde é que você se esconderia? Isso, claro, tendo a visão de onde se abrigar na cidade e no campo. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais os melhores e os piores lugares para se estar no campo ou na cidade, para se abrigar na realidade, e no final eu vou dizer quais seriam os melhores, assim, que você poderia usar para se abrigar na cidade ou no campo. Quando eu digo campo é interior, né? Regiões mais afastadas. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer alguns locais, claro, de forma muito simples, mas que vocês depois podem raciocinar outras possibilidades com base no que eu vou falar. E aí vocês decidem quais seriam os melhores ou piores lugares para se abrigar caso aconteça de fato um colapso social. Hey, Prepper, André Cabana aqui com mais um vídeo. Se é a primeira vez que você chega aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal que eu falo de sobrevivencialismo, preparação, principalmente para quem vive na cidade, porque hoje a minha realidade é a cidade. Então eu ensino muita coisa para quem está na cidade, mas claro, eu sempre trago ganchos para quem vive no campo, no interior, até porque no futuro eu pretendo sim, se possível, morar no campo, então eu já me preparo para as duas situações, mas atualmente eu ensino mais para quem vive na cidade. Hoje eu vou trazer para vocês alguns lugares que vocês deveriam ir ou não ir para se abrigar, para se proteger de alguma situação do colapso, caso alguma coisa muito ruim viesse a acontecer na sua região. E necessariamente eu não estou falando tanto assim, vamos dizer, do assunto de guerra, não sei o que. Não. Teve recentemente, né, o caso de uma cidade do Maranhão que ela literalmente afundou, né, por causa lá de um processo que foi feito por uma empresa, ali escavando embaixo do solo, e a cidade simplesmente cedeu. Então ali minimamente foi um colapso, vamos dizer assim, de uma forma pequena, tá? Não abrangiu toda a região, mas imagina que aquilo ali fosse algo muito amplo ou maior, né? E outras situações também que a gente possa imaginar aqui junto. Mas em resumo, colapsou tudo. E nesse caso, apesar de eu citar um exemplo relativamente menor, né? A ideia é que a gente mentalize que seja uma situação mais ampla, em que tudo parou de funcionar e você percebeu que não vai voltar de jeito nenhum. Então, para começar o vídeo, vamos dividir em partes, tá? Eu vou trazer primeiro quais seriam os piores lugares para que vocês procurassem um abrigo para se proteger por um determinado tempo, e depois eu vou trazer os melhores. Vamos lá, lembrando que falando do conceito de sobrevivência e preparação, e principalmente da sua proteção, o ideal é que realmente você ache o melhor lugar possível para viver em uma situação real de colapso. Esses lugares que eu vou trazer aqui, alguns podem ser permanentes e outros vocês podem deduzir que seja temporário. Se você não teve a opção de se afastar da cidade, aí fica um pouco mais difícil, porque normalmente o melhor lugar seriam as áreas mais rurais, mas nada impede de você tentar, né, se abrigar e se proteger vivendo na cidade. Mas vamos lá para o vídeo. Pior lugar para se proteger e para procurar um abrigo se você está hoje na cidade. Colapsou, você não teve como ir para o campo, você precisa emergencialmente se proteger numa cidade. Alguns lugares que são considerados, vamos dizer assim, essenciais, você deve evitar, como por exemplo, se esconder em farmácia, se esconder em shopping,
também imposto de combustível e entre outros nessa categoria. Por quê? Porque naturalmente são recursos que a sociedade, as pessoas, por alguma necessidade própria, vão procurar esse tipo de lugar. Obviamente combustível para abastecer o veículo, medicamento para poder se automedicar ali em caso de algum problema de saúde, shopping para pegar roupa, alguma coisa de proteção, enfim, são locais essenciais que têm recursos. Então esses são os piores lugares para você tentar se abrigar, se esconder. Por quê? Porque obviamente se as pessoas chegarem a um ponto de querer realmente explorar o lugar todo e encontrar, sei lá, alguma porta, alguma coisa fechada, obviamente a primeira coisa que essa pessoa vai imaginar é alguma coisa importante tem atrás dessa porta. E pela necessidade, ela vai arrumar um jeito de abrir aquela porta, de arrombar aquela porta. E se ela abrir e você estiver dentro, aí eu sinto muito, vai dar errado. Se você tiver como se defender, ok, vocês vão entrar em conflito. Mas se você não tem como se defender, minimamente, ou essa pessoa só vai pegar os seus recursos e você não vai ficar com nada. E em algumas situações, infelizmente, essa pessoa pode até tirar a sua vida. E aí não tem muito o que fazer. Então, esse tipo de lugar que eu considero assim, mais essencial, entre outros, assim, parecido com esse, aí você pode mentalizar outros, evita, cai fora desses lugares. Outros lugares, e o mais óbvio de todos, são lugares que têm comida disponível. Isso aí acho que é o clássico, realmente é o óbvio que você deve evitar. Os primeiros lugares são casas, e principalmente a sua casa. Óbvio que as pessoas, na necessidade de encontrar alguma coisa útil e comida, vão invadir as casas das pessoas e obviamente vão invadir a sua casa. Então, se a sua casa não tem uma proteção boa, ou você criou algo na intenção de defesa, aí realmente você vai se tornar um alvo e não vai ter muito o que fazer. Tenha certeza que alguém vai invadir sua casa, é fato. Outros lugares que você não deve procurar para se abrigar é, obviamente, mercados, né? É o principal lugar que tem comida, padaria, lanchonete, tudo que tenha fabricação ou acesso à comida é o primeiro lugar que você vir. Não vá. Esse daí é certo, mas muito certo que as pessoas vão invadir e vão tentar extrair ao máximo daquele lugar para poder conseguir algum tipo de recurso. Tudo que envolve alimento, alimentação, não importa se seja de um porte pequeno ou maior esse lugar, evita. Não vai. Comida é a primeira coisa que as pessoas vão procurar. E certamente, dependendo da necessidade, se você se esconder lá, elas vão lhe achar. Há outros lugares, obviamente, da cidade que você também deve evitar, como por exemplo o hospital. O hospital é um lugar que normalmente as pessoas vão procurar justamente por causa de recursos, para poder fazer algum tipo de tratamento ali e tudo mais. Então o hospital evita. Prisões, óbvio, porque vão ter bandidos, pessoas ruins lá e tal. Eu não preciso nem entrar em detalhes, né? Naturalmente essas pessoas vão ser muito mais, vamos dizer assim, violentas do que você para poder se defender. Então, prisão, evita, cai fora. Área militar também, óbvio, os militares eles têm recursos, têm armas, então você não vai conseguir se defender. Não existe preparador sobrevivencialista melhor no mundo do que um militar. E você não vai conseguir se defender ou encarar um militar. Não tente se esconder em áreas militares ou algo parecido com área militar de jeito nenhum. Outro lugar muito comum que às vezes a gente vê em séries de sobrevivência são as igrejas, principalmente aquelas igrejas antigas e tudo mais. Se você já estava dentro da igreja e fechou ela, ok, você vai tentar sobreviver e ficar ali por um bom tempo enquanto você tem recurso. Só que se você não tem recurso, uma hora infelizmente você vai tender a sair de lá e aí não vai ser muito legal. Fora que, apesar da igreja ser relativamente protegida, né, porque tem paredes grossas, portas grossas, se alguma pessoa perceber que você está lá dentro e que lá pode ter algum recurso que você está escondendo, controlando, e aquela pessoa tiver numa necessidade, à procura de recursos, ela vai fazer de tudo para arrombar aquela porta e infelizmente dentro da igreja não tem muitos lugares que vocês possam usar para se esconder, a não ser que você conheça a igreja por algum motivo e dentro da igreja tem algum lugar escondido que ninguém normalmente procuraria, sei lá, num chão, não sei, em algum lugar que você saiba. Mas se você não souber, a igreja não é um dos lugares mais aconselhados para você se esconder. Esses foram alguns pontos se você estiver na cidade e não teve como se evadir, se afastar. Pode ter outros, sim, que eu não falei aqui. Ok, se você souber, inclusive, deixa aqui nos comentários, porque aí outras pessoas também vão ter a noção de que esse lugar aqui não é bom, não é legal e tudo mais. Porque, obviamente, eu não vou conseguir abranger todas as regiões, localidades. Aqui é só para vocês terem um overview e mentalidade
mentalizar quais seriam os lugares para se evitar na cidade. Agora vamos falar do campo, do interior, o lugar mais afastado da cidade. Quais seriam os lugares piores para você se esconder se você estiver lá no campo? O primeiro de todos são fazendas e ranchos, é o mais óbvio. Você pensa assim, pô, seria um lugar muito legal. Sim, se fosse um lugar seu e que você soubesse defender esse lugar. E naturalmente, fazendeiros ou rancheiros, eles já têm algum tipo de defesa, porque normalmente sempre tem armas e tudo mais lá dentro, enfim. Normalmente esses fazendeiros e rancheiros precisam se defender de alguma situação externa. Então, naturalmente, se você for tentar se esconder uma fazenda ou um rancho, o dono vai se defender e você vai se dar mal. E, obviamente, se você encontrar, porventura, uma fazenda ou um rancho vazio, a primeira coisa que você vai mentalizar é o quê? Pegar recurso, tentar achar alguma coisa ali. Só que você não vai ser nem a primeira nem a última pessoa que também vai procurar uma fazenda ou um rancho. Outras pessoas vão ter o mesmo pensamento. Então, fazenda e rancho, evita, cai fora. O outro lugar que você deve evitar, se você está longe, afastado, é em margem de rios. Não tenta montar ou viver em algum abrigo próximo às margens dos rios, porque as pessoas vão usar o rio como uma fonte de água para beber e tudo mais, para fazer comida, se elas conseguirem. Então, se elas estiverem passando na margem e ver o seu abrigo, tendência é que elas vão até o seu abrigo na tentativa de achar recursos. Então, evite margens de rios. Caso você ache uma área mais isolada, fique lá, se abrigue lá, mas afastado do rio. Vá até o rio com cautela para pegar água e tudo mais se você precisar, com atenção para evitar o contato com outras pessoas, dependendo da situação, claro. E depois você volta. Mas nunca de forma fácil e visível de alguém passar ali e conseguir enxergar o seu abrigo. Então, evita, tá bom? Do campo eu diria que é isso. Acho que não teriam lugares muito ruins no campo. Porque o campo e as áreas de interior são os mais favoráveis. A cidade nunca é tão segura. Existem lugares melhores na cidade, né, que é o que a gente vai falar agora, mas normalmente o campo seria o melhor lugar. As áreas de interior, áreas rurais, são os melhores lugares para você se evadir. Agora eu vou falar dos melhores lugares para que você se esconda ou procure abrigo na cidade e no campo. Já que a gente está falando de campo agora, terminou de falar sobre o campo, vamos emendar e a gente já fala do melhor lugar para se viver no campo, para você se esconder no campo, e depois a gente volta lá para a cidade, porque tem um lugar na cidade que é assim, incrível para você se proteger, mas ele vai ser de acesso a poucas pessoas. Então vamos lá, no campo, quais seriam os melhores lugares para você, então, no campo, procurar um abrigo? O primeiro de todos são lugares que são isolados. Todo lugar de campo, de interior, sempre tem algum lugar isolado, não importa onde seja, que talvez você conheça e que normalmente as pessoas, por não visitar aquela região, não vão saber onde ficam. Ah, sei lá, eu sei onde tem uma cabana no meio do mato, não sei quantos quilômetros de distância, vai pra lá, passa um tempo lá, se protege lá, porque raramente alguém vai chegar nesse lugar. Então, todo tipo de lugar que seja isolado sempre vai ser o melhor lugar no campo, nas áreas interioranas rurais, para você se proteger, porque em situações como essa, as pessoas vão evitar, principalmente se elas não conhecerem aquela região. Elas nem sabem que aquele lugar existe. E eu não tô falando só de cabana não, tem outros lugares que ficam no meio do mato, que tem pessoas que nem imaginam. Outra coisa meio que óbvia é uma propriedade particular, seja uma chácara ou um sítio. Mas com ressalvas, porque não significa que pelo fato de você estar em área rural no interior, que a sua propriedade vai conseguir lhe dar aquele nível de segurança, até porque pessoas que moram em cidades do interior tendem a se isolar e se afastar, mas em algum momento elas vão descobrir a sua propriedade, a sua chácara, e aí vai ser a mesma coisa para quem tem uma casa na cidade. Pessoas vão ter a tendência de invadir, no caso, a sua chácara ou o seu sítio. Quando eu digo ressalvas de você se proteger em áreas de campos, é porque são as áreas que vão demorar para as pessoas chegarem, mas não significa que elas não vão chegar. Então, se alguém descobrir a sua propriedade, ela vai tentar adentrar a propriedade. E se você não tem formas de se proteger, é a mesma coisa de viver numa cidade. Então, se você criou alguma forma de se defender, seja com armamento, seja, sei lá, algum tipo de bunker, alguma coisa escondido, afastado da sua propriedade, que mesmo que alguém invada e você tenha recursos escondidos e você está protegido, isolado ali, ninguém sabe que você está ali, aí ok, é válido. Mas se você só tem a propriedade e você nunca teve essa mentalidade de se proteger, você não é um preparador, aí eu sinto muito, vai ser a mesma coisa de você viver na cidade, vão roubar todos os seus recursos e possivelmente até vir a agredir você. É uma área boa para se proteger, mas tem as suas ressalvas, né? Porque vai chegar uma hora que a sociedade, principalmente quem está próximo à área rural, também vai procurar essas propriedades rurais para tentar achar algum tipo de recurso. E isso é
fato. Outra área muito boa para você se isolar no campo são as áreas de montanhas. E independente de ser um lugar isolado ou não, se você mora numa região ou encontra alguma região ou tem algum lugar muito alto, dificilmente as pessoas vão para aquele lugar muito alto, seja por algum tipo de comorbidade, se ela é, sei lá, a pessoa é obesa, sedentária, ou ela não pode andar muito, não sei. Então ela vai evitar ir para lugares altos, então aí já diminui muito o range de pessoas que vão se aventurar em áreas de montanhas. E obviamente que normalmente ninguém pensa assim, eu vou achar algum tipo de recurso, de comida ali naquele alto. Não, a pessoa só vai ali se ela realmente conseguir enxergar que tem alguma coisa ali em cima. E se você conseguir, mesmo que seja um acampamento, o seu acampamento seria o ideal, porque normalmente as pessoas não conseguiriam ver você. Mas se tiver uma cabana e ela está bem isolada, ainda assim ninguém vai ver. Agora, se essa cabana ficar fácil, visível a olho nu, em algum momento alguém vai tentar chegar lá. Mas normalmente em áreas de montanhas é muito, mas muito difícil de alguém querer ir até aquele local. Então é um excelente lugar para você se isolar, se abrigar por um determinado tempo, ou até mesmo de forma fixa, a depender do que aconteceu, né, com a sociedade. E obviamente, acho que é a mais óbvia de todas, né? Áreas densas, né? Vegetação densa, é o que mais tem no interior. Se você conhece alguma área boa ali que tem acesso talvez até à água, alguns poucos recursos, é um ótimo lugar para você se afastar e se proteger. Mas, novamente, com ressalvas, porque você precisa conhecer aquela vegetação. Por você adentrar e, vamos dizer assim, estar em área de mata, de selva, dependendo da densidade daquele lugar, você tem que tomar cuidado com alguns animais, obviamente. Lobo, onça, porco, né? Esse porco do mato, javali, porque são animais agressivos e na necessidade, na fome, principalmente quando eles têm filhote, quando são as fêmeas com filhotes, eles vão atacar você pelo simples fato de se alimentar e alimentar a cria. Então, numa situação dessa, dificilmente, se você estiver sozinho, claro, você vai escapar desse tipo de animal. Ele vai atacar você simplesmente para poder se alimentar e alimentar a cria dele. Se você adentrar em áreas densas, você precisa realmente ter esse tipo de conhecimento daquela região. Se for uma necessidade muito extrema e você precisar entrar sem conhecer, aí ok, não tem o que fazer. Não tem como você adivinhar e saber como é que vai ser aquela região no período da noite. E claro, isso vai depender muito de como você se abriga, né? Se tem uma cabana, aí ok, é mais fácil. Mas se a única forma de você se abrigar foi ali, sei lá, com uma barraca de camping e tudo mais, ali deu o seu jeito, aí você fica um pouco mais exposto e corre o risco de ser atacado por algum animal selvagem. Então assim, vegetações densas do interior são boas, mas você precisa relativamente conhecer um pouco daquela região para que você não sofra nenhum tipo de ataque ou problema, porque existem animais selvagens lá, sejam pequenos, no caso de cobra, né, sei lá, escorpião, enfim, ou grandes. Então assim, quanto mais você conhecer aquela região densa, melhor. Por isso que se você mora no interior, conheça, vá, frequente, acesse outros lugares que você nunca foi, porque se um dia você precisar, pelo menos você sabe o básico daquela região. E agora a gente vai falar dos melhores lugares para você se abrigar, se esconder ali na cidade. Se você não teve opção nenhuma de conseguir ir para o campo e teve que ficar na cidade, não tem o que fazer, então eu vou lhe dizer alguns lugares que são bons depois de um determinado tempo. Mas ainda assim, eu aconselharia você tentar sair da cidade e ir para um lugar mais afastado, o que você puder de mais afastado possível. Então os melhores lugares para você se abrigar na cidade são o quê? Áreas portuárias, de portos ali dos navios, porque são lugares que ninguém vai procurar recurso ali. Normalmente as pessoas que estavam trabalhando ali já foram embora na tentativa também de se abrigar, de sobreviver em meio ao caos que está acontecendo na sociedade. Então áreas portuárias ali, normalmente elas vão ficar vazias e você vai achar muitos lugares que dá para você se isolar, se fechar ali e se proteger das pessoas por um bom tempo, eu diria. Outro lugar também muito fácil de achar, assim, relativamente, se você conhecer a cidade, claro, né? São fábricas, mas claro, fábricas que não façam ou tratem de alimentos, comidas. Porque se, por exemplo, eu conheço aqui uma fábrica, mas é uma fábrica de, sei lá, biscoito. Todo mundo vai querer entrar na fábrica de biscoito, na tentativa de encontrar biscoito e comida, recurso, alimento. Então você tem que pegar fábricas que estejam abandonadas ou que sejam fábricas de ramos que não envolvam comida ou algum tipo de tecido, enfim. Porque normalmente ninguém vai ali. Pensa isso com consciência. Se alguma coisa desse errado, a primeira coisa que você ia pensar era uma fábrica. Não. Tem muitos lugares na cidade
sociedade que ninguém pensa de primeira, e até mesmo no seu dia a dia, você nunca foi, nunca sequer pisou lá, ou tem interesse, eu vou visitar tal lugar. Não vai. Vamos lá, outra área, aeroportos e aeródromos. São áreas muito boas também, onde ficam os aviões ali, porque normalmente não vai ter ninguém, todo mundo vai embora. Vai chegar um ponto da sociedade que ninguém vai estar pegando avião, já colapsou tudo, nada está funcionando. Então aquele lugar vai ficar vazio. Ninguém pensa assim, vou lá no aeroporto. Pra quê? Ninguém pensa em aeroporto nessas áreas. Então é um bom lugar para se esconder. Vai ter lugares que você vai conseguir achar para se abrigar e se esconder por um determinado tempo, até você encontrar um lugar que seja perfeito para você. Então, aeroportos e aeródromos, se você conseguir ter acesso a um deles, é uma boa opção também. Outro lugar são os museus. Ninguém pensa em ir para um museu. Assim também como uma biblioteca. São lugares vazios. Até hoje, na sociedade atual, ninguém vai. Qual foi a última vez que você disse assim, vou no museu? Só se você gostar muito, você tiver assim uma afinidade com esse tipo de coisa, de arte, enfim, de livros. Hoje em dia a sociedade mal lê. Ninguém quer saber de arte. Quem é que vai em museu e biblioteca? Quase ninguém. Então pode ter certeza, é o lugar que vai estar mais vazio. Ninguém vai dizer assim, tem comida ali. Não tem comida em museu e biblioteca. As pessoas vão estar interessadas em sobreviver, recursos, comida. Ninguém vai atrás de livro e de arte. Museu e biblioteca é um lugar muito bom para você passar um tempo e se proteger lá dentro. Outro lugar que é relativamente fácil de achar, mas aí o ideal é que você se abrigasse lá se você estivesse em comunidade ou em uma quantidade de pessoas grandes. E aí você isolava o lugar e aí dava até para começar algum tipo de comunidade ali dentro, que seriam os estádios de futebol. É uma boa, mas não significa que as pessoas, não iriam invadir lá, porque querendo ou não o estádio é relativamente aberto. Você teria que arrumar alguma forma de proteger ali. Mas uma vez que o estádio está fechado, normalmente as correntes que fecham ali o lugar são bem grossas. Então para alguém conseguir derrubar a grade de um estádio de futebol é muito difícil. Então se você em comunidade conseguir se isolar num lugar desse, tem acesso, consegue fechar e abrir o lugar, o estádio de futebol é uma boa. Tem outros lugares lá dentro para você se esconder, então é um lugar aconselhável? Relativamente não. Mas depois de um certo tempo que tudo colapsar, se você tiver acesso a outras pessoas, é uma boa. Sozinho, não sei se é uma boa. Você poderia sem querer ali, dar de frente com alguém dentro do estádio, aquela pessoa pode também vir a tentar se proteger ali, dar de frente com você. Aí eu não sei como seria a situação. Mas o estádio de futebol em comunidade é uma boa. A gente já viu até isso em séries, acho que em The Walking Dead, não lembro, mas eu acho que The Walking Dead tem uma parte dos episódios que tem estádio de futebol e é uma ótima forma de se abrigar em cidade. Outra coisa que na cidade ninguém, mas nunca na face da terra vai imaginar assim, de ir pra lá, são em áreas verdes da cidade. Como assim áreas verdes? Veja só, vocês já perceberam que nas cidades tem algumas micromatas que são isoladas, que normalmente às vezes até tem casas ao redor, mas aquela região da mata ninguém entra. Então normalmente essas micro vegetações que estão nas cidades, de meio que matas densas, menores, claro, é um bom lugar para se esconder, porque no desespero ninguém vai entrar ali não. Ninguém tá pensando em ir pro meio do mato para se proteger, até porque as pessoas no dia a dia não têm esse pensamento, não é preparador, não é sobrevivencialista. Então ela não vai pensar em ir pro meio do mato, até porque ela sabe que não vai conseguir sobreviver ali. Ela não tem a preparação que você que está me assistindo aqui agora está tendo, aprendendo ou já sabe alguma coisa de como sobreviver naquele ambiente. Então, micro áreas verdes dentro das cidades é um lugar muito bom para você se proteger, porque enquanto o conflito está acontecendo ao redor de mercados, pessoas invadindo e tudo mais, você está ali, numa região de mata isolada que ninguém naturalmente vai querer adentrar. E agora vem um lugar que eu acho o melhor de todos, e principalmente uma parte, que são os prédios e hotéis. Se você conseguir isolar uma parte da subida ali do prédio do hotel e ninguém conseguir ter acesso aos outros andares, perfeito, porque ninguém vai conseguir ter acesso a esse prédio pelas laterais ou por cima. Aí você vai dizer assim, mas sei lá, um militar não pode vir por cima com o helicóptero. Cara, até isso acontecer não tem nem mais graça, vai ser difícil isso acontecer. Ele teria que ver você de algum ponto, de alguma forma, para ter a intenção de botar um helicóptero lá para pegar teus recursos. Até lá, acho que até o combustível que eles usam já teriam acabado. Mas, se tratando
de prédios e hotéis. Prédios eu acho que seria mais comum, hotéis aí eu já acho mais difícil. O melhor lugar seria a cobertura. E eu vou explicar o porquê. Como vocês sabem, eu sou um sobrevivencialista, eu já estudo isso há pouco mais de 5 a 6 anos. Desde 2019, vai para trás ali, eu já comecei a estudar. E óbvio que a gente aprende com outros canais. Ninguém nasce sabendo. Então um dos canais que eu aprendi foi o Guia do Sobrevivente, do Batata. Se você não conhece, pode se inscrever. É um canal muito grande, é uma pessoa que eu aprendi muito e eu continuo aprendendo com ele. E há muito tempo eu sempre estudei os conteúdos do Batata, dos vídeos antigos até os mais recentes. Aprendi muita coisa com ele. E tem um vídeo que ele tá falando, aliás, né? Tem uma live que ele fez. Ele explicou a situação, acho que era de um amigo dele que tinha esse amigo que tinha grana e ele tinha um pouco desse pensamento de sobrevivência e tudo mais. Então, ele fez o quê? Pegou a cobertura da casa dele e transformou numa área literalmente de sobrevivencialismo, com horta, com acesso à água, uma forma de barrar a porta, né? Ou seja, ele colocou uma porta estruturada lá, bem protegida, para que se desse um colapso, ele fechava aquela porta e não tinha cristão no mundo que derrubasse aquela porta. Então ele montou toda a área da cobertura, tanto a parte fechada quanto a parte aberta, de uma forma funcional, de uma forma sobrevivencialista e autossuficiente. Cara, não tem como ninguém acessar dos lados nem de cima. Perfeito! Só tem um porém. Pouquíssimas pessoas que moram em coberturas têm esse tipo de pensamento. São pessoas que têm uma renda financeira muito alta e não estão preocupadas com esse tipo de conversa aqui que a gente está tendo. Dificilmente alguém usaria a cobertura com essa finalidade de ter um estoque de comida, de horta, de micro-árvores ali, de formas de armazenar água, dificilmente. Mas é um lugar muito bom. Poucas pessoas vão ter acesso, sim. Se numa situação extrema você desse a sorte de encontrar uma cobertura, era um lugar ótimo. Claro que quando você chegasse lá não ia ter nada disso que esse rapaz fez, né, na cobertura dele, que ele preparou ela para ser autossuficiente. Se desse algum BO, ele fechava tudo e acabou, meu amigo. Não tinha quem acessasse a cobertura, não tinha cristão no mundo. Perfeito. Ele ia conseguir passar lá muito tempo, até porque, pelo que eu lembro, eu acho que ele se preparou para 1 ano, eu acho, mais ou menos, né? E o Batata falou, realmente eu não lembro quanto tempo foi. Mas assim, cobertura, prédios, qualquer coisa levada assim, pô, é perfeito, perfeito. Principalmente se você achar uma forma de isolar o andar e ninguém conseguir ter acesso. Você vai passar um bom tempo ali, ó, tranquilo. Mas claro, uma hora você vai precisar descer, sair dali para poder pegar recurso, mas não tem o que fazer. Comida e alimento vai acabar, e aí, querendo ou não, você vai ter que sair. Então esses foram os pontos que eu queria trazer aqui de lugares que vocês poderiam se abrigar e se proteger. Mas, como sempre, tem aquele ponto de atenção. Se você está na cidade, tente, de alguma forma, se isolar no campo, porque a maioria das pessoas vão estar na cidade. Mesmo que você passe muito tempo e encontre uma forma de se abrigar na cidade por muito tempo, uma hora você vai precisar sair. E conseguir sair sem ninguém lhe ver é muito difícil. Quando você está no interior, em área rural, é mais fácil, você consegue até se locomover, justamente nas áreas de mata densa e tudo mais, você consegue fazer um mapeamento menor. Se você está em cidade é mais difícil, às vezes tem um prédio na sua frente, você não consegue ver o que está acontecendo do outro lado. Você não consegue fazer um mapeamento da região para saber se tem gente ou não. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desses pontos. Provavelmente eu não trouxe todos. Seria interessante se vocês dissessem aqui outros, ou se algum que eu falei não faz sentido e você tem um ponto de vista um pouco diferente do meu, pode deixar nos comentários. Eu acho que é bacana a gente conversar e cada um trazer o seu ponto de vista. Isso eu acho importante, até porque a gente consegue enxergar outros tipos de cenário. Então, se você está assistindo o canal, não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe com alguém que está aprendendo preparação sobre o sobrevivencialismo. Hoje, claro, eu sou um prepper, eu sou um preparador da cidade, mas eu também me preparo para uma vida no campo. Se você está no celular e aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa e ajuda o meu canal a crescer, para que eu possa trazer e informar mais pessoas, para que mais pessoas fiquem preparadas para situações mais críticas, caso elas aconteçam. Eu fico por aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado, eu lhe agradeço, você ajuda demais o canal e ajuda a gente a crescer e propagar informação útil para as pessoas, para que elas sejam cada vez mais preparadas. Fica então aqui o meu abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.